Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou fonoaudióloga clínica e comercial da Politec Saúde e nós somos representantes da marca Cochlear aqui no país. Eu já atuo em fonoaudiologia já há 9 anos. Trabalho com deficiência auditiva, próteses implantáveis e junto com a Politec, a Nevermed de Fortaleza, eu vim aqui bater um papo com vocês sobre o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento auditivo para que pais, professores, estudantes que estão agora tão juntos dentro de casa possam observar alguma alteração que talvez passe despercebido e você não se atente que realmente é um atraso, né? Ou algo que você precise se preocupar tanto. Então eu vou começar falando do bebê, né? Então o bebê, numa gestação normal, que a gente diz, que correu tudo bem, que a mãe esteve tudo bem, que o bebê nasceu no tempo correto. Esse bebê, logo que ele nasce, a gente já começa a ter um olhar para esse desenvolvimento dele. O cérebro do bebê, ele tem, a gente chama de plasticidade, ele tem muitos neurônios prontos para se desenvolver. Então, um exemplo disso, eu atualmente tenho 32 anos. A minha diferença de 32 para 33 provavelmente serão apenas umas ruguinhas. Mas você tem um bebê que acabou de nascer e você tem 1 ano, essa criança, ela é muito rica de aprendizado para nós seres humanos. Então é muito importante que a gente tenha um olhar, e não só os profissionais, principalmente o bebezinho, né? Quando ele nasce, logo que ele nasce, a gente tem que prestar atenção em algumas questões. Então, saiu do berçário, fez o teste do pezinho, fez o teste do olhinho, fez o teste da orelhinha, que já já nós vamos falar sobre ele, foi para casa. E a gente começa a cuidar desse bebezinho naturalmente. O bebê, que é bem pequenininho, ele tem alguns reflexos. Como que o bebezinho começa a se comunicar com a gente? Através do choro. Então, sentiu fome, chora. Sentiu dor, chora. Quer colo, chora. Então, essa é a primeira grande comunicação do bebê, gente. Mas o bebê pequenininho, do primeiro até o segundo mês, ele mostra outros comportamentos também. Se você, o bebê, ele tem reflexos. Então, se você pegar um bebezinho e soltar ele um pouquinho na cama, ele tem um reflexo de ter um estiramento. O bebê pequenininho, ele dorme bastante. A alimentação faz com que ele tenha um sono mais pesado. Um bebê pequenininho, escuta um barulho muito alto, geralmente para o que está fazendo. Não procura, mas para o que está fazendo. Então, tanto quanto ao peso, a amamentação, todas essas questões, o ganho até de peso, tudo isso entra dentro de um bom desenvolvimento infantil. Então, a criança, ela vai crescendo, vai crescendo. Quando ela está de 4 a 6 meses, ela já começa a interagir. Hoje em dia as crianças começam um pouquinho mais cedo, né? Mas de 3 a 6 meses, a criança ela tem um boom com a comunicação muito grande com quem está com ela. Né? Então, se eu tenho uma família que canta, que conversa, que brinca, essa criança ela vai começar a balbuciar, a fazer barulhos com a boca, ela vai começar
a prestar atenção no ela vai começar a prestar atenção na brincadeira, ela vai levar a primeira parte sensorial que o bebê descobre o mundo é a boca. Então, tudo é levado até a boca. Então, o bebê descobre o mundo através da boca. A nossa boca é um nervo não, é uma região sensorial que traz muitas descobertas e traz até a calma, né? Então você põe a chupeta, ele para de chorar, foi porque ele teve uma sensação de acalanto. Então ele começa a brincar mais, ele começa a olhar mais, ele começa a interagir mais com a mãe no momento da amamentação, ele já quer começar a segurar um pouquinho a mamadeira. Então, até aí, está correndo tudo bem. Peso está indo certo, ele começa a se comunicar, começa a entender algumas brincadeiras. Após os 6 meses, próximo de um ano, a criança já começa a ter leves imitações do que elas veem dos pais. Então, além de colocar a mão na boca, colocar os brinquedos na boca, você fala para ela, tchau, manda beijo. E ela manda um beijo. Tchau, dá um abraço. Ela dá um abraço. Dá um beijo em alguém, ela vai lá e coloca a bochecha. Então, essa criança... outra coisa importante, a parte motora. Então, um bebê bem pequenininho, ele não tem essa fixação aqui, cervical. Conforme ele vai crescendo, os pais, né, os acompanhantes, têm que exercitar essa parte, deixando a criança de bruço. Muitas vezes, por medo de vai ficar no chão, não ficam. Então, é muito importante a gente observar essa questão cervical, que a gente costuma falar, se a criança está durinha. Então, a 1 ano de idade, ela já vai querer começar a se apoiar, você vai perceber que ela já levanta sozinha, ela senta. Quando ela deita, ela já consegue se virar sozinha. Então, é um marco muito importante de desenvolvimento. Sem contar que ela começa a procurar o nome dela, você fala de um lado, Amanda, ela procura, você coloca um brinquedo com música, ela já tem uma atenção. Então, todo esse comportamento que a gente julga diário, ele tá crescendo, ele tá crescendo. Isso são marcos do desenvolvimento de linguagem. E com 1 ano começam a sair as mini palavrinhas. Mamá, papá, água, que às vezes é água. Então, e logo em seguida a criança começa a andar, né? Então ela começa não só agora a descobrir o mundo com a boca, mas ela começa a descobrir o mundo com a parte motora. Então, conforme a criança vai crescendo, aos 2 anos, uma criança, ela tem que já ter mais ou menos 200 palavras, ela já consegue falar. Tem algumas trocas? Sim, tem algumas trocas que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas é importante que a criança de 2 anos já consiga formar uma mini frase. Quer água? Dá mamãe? Não quer? Isso já é um indício de um bom desenvolvimento. Então, ela brinca, agora ela já consegue brincar com o carrinho, ela já até consegue fazer brrr, com a comidinha, ela já dá a comidinha pro bebê. Então, são coisas normais, mas que a gente avalia para ver se essa criança está tendo um desenvolvimento de linguagem adequado. Então, a criança de 2 anos já consegue andar, já consegue fazer essas pequenas frases. Quando as crianças têm a fase de 3 anos, essas crianças elas têm que estar andando, né, num desenvolvimento normal, e ela já tem que começar a fazer, com algumas trocas, formar frases. Então, isso é muito importante.
E quem que às vezes começa a perceber que, nossa, ele não fala porque mãe adora comparar o filho, né? Então, ai, o meu falou com 2, o meu falou com 3. É o momento que vai para a escola, que é onde começa a comparação, ou com um familiar novinho que nasceu junto. Então, nessa fase, a criança ela tem que se desenvolver linguisticamente de uma forma muito maior. Então, você tem que mostrar para ela uma garrafa e ela entender que é uma garrafa. Ela já vai começar a entender as cores. Ela já vai começar a cantar trechos de música. Então, ela vai ter uma interação com você, das perguntas, tudo isso a partir desta idade. Então, se existem sim as crianças mais retraídas, as que demoram um pouco mais, mas o que é muito importante, nessa fase, você percebeu que a fala não está caminhando, é bom você já procurar um profissional. Porque muitas vezes o pediatra vai falar, não, não é nada, vai passar, espera dar 3 anos e meio. E lembra que eu falei que quando nós somos pequenos, a gente tem muito neurônio pronto para aprender. Então, esses 6 meses vão fazer falta. Então, para uma criança, para o desenvolvimento da criança, até mais ou menos os 7 anos, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais. Então, uma criança de 4 anos, ela já está indo, né, à escola, já chega e conta as histórias de como foi, fala às vezes coisas que não tem nem o que falar. E o que é muito importante, que é uma coisa natural que acontece, mas que os pais às vezes não se atentam. As crianças, elas são miniaturas dos pais. Então, a forma de falar muitas vezes, como se comportar, como gesticular, como brincar, elas vão seguir, elas vão imitar os pais. Então, brinquem, estimulem, cantem, façam a lição, principalmente agora que todo pai virou um pouco professor. Então, estejam presentes nessa fase da aquisição de linguagem dessa criança. Então, com 5 anos e a partir dos 6 anos, que inicia a fase da alfabetização, se essas outras fases não estiverem adequadas, muito provavelmente essa criança vai ter um atraso do desenvolvimento da linguagem. Então, observem que essas partes, esses períodos, o momento que sai, desfralda, tudo isso é um indício de, nossa, a minha criança está desenvolvendo bem a parte motora, a parte linguística. Então, fiquem atentos a esses marcos de desenvolvimento das crianças. Quando isso não acontece, a gente deixa umas dicas, né? Muitas vezes a escola que começa a falar, sei, mas ele tá falando menos, todo mundo canta a música, ele não canta, ou ele tá falando, mas ele fala poucas palavras, ele tem um vocabulário, a gente chama, né, de vocabulário expressivo muito pobre, então você fala para ele, o que que é isso? Ele não sabe, ele não fala. Mas se você fala para ele, qual é a garrafa? Ele aponta a garrafa. Então ele tem um vocabulário receptivo muito bom, mas a gente precisa que esses dois estejam bons para um bom desenvolvimento. Então, para um desenvolvimento normal, quando é pequenininho, a gente vê os reflexos, a gente vê as habilidades da parte motora, de sustentação de cabeça, como que esse neném já começa a querer sentar, né, dentro dessa idade. Outra coisa que existe também, né, mas que a gente não vai abordar, mas é importante saber, existem os fatores de risco para um mau desenvolvimento.
Então, um dos exemplos é uma gestação turbulenta, é a mãe ter tido rubéola, é ter acontecido algum problema, alguma intercorrência nesse período de gestação. Então, essa criança pode ser de risco, não significa que ela vá desenvolver, mas é importante você que vai ter um bebê e teve uma gestação um pouco mais aturbulada, procurar já um profissional para que essa criança seja acompanhada nesse período de desenvolvimento que é muito importante e ele vai acompanhando essas fases motoras e de linguagem. Se ele aparecer com, às vezes, né, alterações que a gente fala fenótipas, alterações, às vezes no olhinho, uma, a direção que tem a orelha um pouco mais para baixo. Também é importante porque a gente tem algumas síndromes, então isso é importante a gente levar em consideração. E para a gente ficar preocupado, é importante se essa criança não se desenvolver motor. A primeira parte é a parte motora. Então é aquela criança que você fala, ela é muito molinha. Você pega nela aqui, nós chamamos de hipotônicos. Mas são crianças que têm a musculatura molinha. Então, ou tá com algum problema na hora de engolir, teve problema de mamar. A amamentação, para quem não sabe, ela é o primeiro estímulo que a criança tem para aprender a falar lá na frente. Todas as estruturas que a gente tem na boca, elas se fortalecem e se desenvolvem através da amamentação para que a gente possa falar como a gente fala hoje em dia. Então, para deixá-los alertas quanto a essas questões do desenvolvimento motor e linguístico, é importante que vocês tenham esse acompanhamento se caso a criança não apareça, comece a não ficar sentada, não conversar, não prestar atenção no que está acontecendo, brincar de uma forma diferente do que seria para a idade dela. Então, isso é uma parte muito importante para o desenvolvimento em geral. Eu tenho uma pergunta Jéssica, você aqui. está me ouvindo? Diga. Jéssica? Oi? Oi, Jéssica, é Gleison, tudo bem? Você está Tudo me bom? ouvindo? Você está conseguindo me ver? Te ver não, só te ouvir. Coloca a câmera frontal para que você possa me ver. Inverte a câmera. Sim? Ok. Bom, é só para poder entrar em contato com o pessoal que está aqui chegando, né? Estão chegando muita gente. Uhum. Esta que nos fala agora é a fono da Politec Saúde, né? A Jéssica Lara, onde ela está tratando sobre o tema auditivo, da alteração auditiva em criança, ok? E eu sou Gleison, para quem está chegando agora, sou da empresa Nevermed, aqui de Fortaleza, e em parceria com a Politec trabalhamos com as melhores marcas conhecidas no mundo, né, que é a Maico e também a Cochlear, né? Então, nós estamos fazendo essa live, a nossa primeira live, então agradeço a participação de todos. Desculpa te interromper um pouco, Jéssica, mas eu vejo que está chegando muita gente, né, e eu já quero dar aqui algumas indicações de que quem quiser fazer pergunta à Fono Jéssica, eis aí a oportunidade, tá? Então você pode usar do bate-papo do Instagram, né, que aí tem uma equipe selecionando as perguntas, porque no final dessa explanação dela, ela vai explicar e vai tentar responder a todas as perguntas que vocês colocarem aqui, ok? Então, continue, Jéssica. Isso mesmo, obrigada, viu? Obrigada pela apresentação. Na verdade, como eu tô finalizando, né, a parte do desenvolvimento de linguagem, eu tenho duas perguntas aqui que elas cabem bastante. Então, qual a maneira ideal de estimular uma criança a falar? E quando que eu deveria me preocupar com o atraso de fala do meu filho? Primeira resposta: a criança aprende brincando. Então, hoje em dia, né, a gente tem pais que têm pouco tempo, a criança fica na escola o dia todo, chega, tá cansado,
Hoje em dia a gente tem a tecnologia, que é muito mais fácil você dar o celular na mãozinha dele e ele ficar lá e passar o tempo. Então, a melhor maneira de você estimular o seu filho a falar é conversando com ele. Então, pode parecer bobo, mas vocês precisam pegar um tempo e brincar. A brincadeira, ela constrói, ela cria, a gente chama de rotas neurais, ela traz o que acontece no mundo dela para a brincadeira. Então, essa é a melhor forma de você estimular o seu filho, conversando e brincando com ele. E quando que eu deveria me preocupar com o atraso de fala do meu filho? Isso a gente conseguiria fazer até uma outra live falando sobre isso. Mas existem algumas trocas, eu vou dar um exemplo delas. Vou falar dado e falo tado, tato. Essa troca, quando a gente escuta do T pelo D, é uma troca que a gente diz que não acontece no desenvolvimento da criança. Então, existem algumas trocas que elas não podem acontecer. Existem crianças, que provavelmente essas vocês já viram, que falam tudo assim. Eu tô falando que tudo que acontece, tô falando assim. Isso você vê já que é um atraso. Então, você desconfiou que tem algum problema, leve ao fonoaudiólogo, faça uma avaliação de linguagem. Muitas trocas estão dentro do período esperado para a idade. Mas outras trocas não podem ocorrer. Então, se elas ocorrerem, não é com o tempo que vai passar. Elas vão acontecer e você vai precisar de um profissional. E isso lá na frente vai também acarretar a parte da escrita dela. Então, o ideal, que eu sempre falo, o ideal seria que os professores, né? Assim, eu tenho até uma amiga próxima que vai se formar professora e eu vou ensinar para ela quais são as trocas que não podem ocorrer. Seria muito importante que o professor batesse o olho e falasse: pelo menos eu vou encaminhar para a alfabetização. Porque muitas vezes ele é forçado e talvez julgado que não está aprendendo, e é porque ele não tem essa discriminação do som, ele tem essa alteração na linguagem. Então, quando procurar um profissional, quando você verificar que ele não está falando muito próximo das crianças, né? Que acompanhem nesses momentos de comparação. E para continuar o nosso assunto, todo esse desenvolvimento, ele está ligado a um sentido muito importante e que eu tenho certeza que as mães não param para... Eu falo mães, né? Mas assim, nós todos, se parar para pensar no desenvolvimento de um ser humano, não para pensar que a audição ela é pregressa a todo esse desenvolvimento. Nós temos um órgão sensorial dentro do nosso ouvido interno que se chama cóclea. Ela é desenvolvida a partir dos 23º mês de gestação. Então, aquele bebezinho que está na barriga, ele já consegue escutar a vibração. É muito bom quando conversa com ele. Ele já tem, porque o som é uma onda. Então, ele já está sendo formado. Então, a estimulação, como perguntado aqui atrás, começa na gestação. E é muito importante. Então, para a criança falar simplesmente simples assim, ela precisa escutar muito bem. E é aí que muitos problemas se confundem e a última opção vão verificar a audição. Então, atualmente, todo bebê nascido, né, ele tem que passar por uma triagem auditiva neonatal. O que é isso?
é o teste da orelhinha. Ele faz esse teste antes de ter alta no hospital ou alguns dias depois de ter alta. E é um passa-falha, é um escuta, não escuta. Isso não é diagnóstico, porque podem acontecer, um exemplo, entrar líquido no nosso conduto e naquele momento que a fono foi fazer o exame, ele falhou. É muito importante que se a criança falhar, os pais, os responsáveis, voltem para o serviço para que ela seja retestada. E se essa criança for retestada e falhar novamente, aí sim ela vai ser encaminhada a um diagnóstico auditivo. O diagnóstico auditivo, ele não é, isso é muito importante porque a gente vê acontecer demais. Para você fechar um diagnóstico, para você falar, esta criança não escuta, tem uma perda severa. Não é apenas um exame, com um exame. Então, a gente tem alguns exames complementares que juntos fechamos o diagnóstico da perda de audição. Então, aquele bebezinho que tá pequenininho e que tá só mamando e tendo reflexo, como que você sabe que ele tá indo bem na parte da audição? Ele costuma o quê? Se bater a porta, pá! Ele para o que tá fazendo. Se às vezes faz um barulho que é um pouco mais alto e ele tá mamando, ele para a sucção. Ou você tá fazendo alguma coisa e fez um barulho muito alto, ele começa a chorar. São indícios de um bom desenvolvimento da audição. Conforme a criança vai crescendo, ela vai balbuciando. Esse balbucio é o indício que a criança está se conectando com o mundo. Então, mais ou menos de 4 a 6 meses, ele já começa a procurar da onde está vindo o som. Ele começa a responder o nome dele. Às vezes você fala, cadê o pé? Ele vai lá e põe a mão no pé. Cadê a mamãe? Ele vai e a mamãe. Dá tchauzinho, ele dá tchauzinho. Então, por trás desses comportamentos de linguagem, tem uma audição que está funcionando desde a gestação. Então, eu sempre costumo explicar dessa forma. A criança começa a falar, vai propriamente dita, com 2 anos. Então, olha o tempo que ela precisa ficar escutando, só escutando, para falar: mamãe, quero água. Mamãe, me dá. Então, a audição é algo que tem que ser observada com um olhar muito mais ativo do que é olhado pelos outros profissionais também. Porque a gente tenta sempre fazer um trabalho com pediatra, porque não é assim, não vai passar. Às vezes, por termos graus de perda de audição, então, existem pessoas que têm perda profunda, que mas existem perdas de audição, as moderadas e as severas, que se você falar um pouco mais alto, a criança ela vai interagir com você. E aí você não vai perceber que ela não está se desenvolvendo tão bem na parte auditiva. Então, quando a criança fica um pouquinho maior, ela começa a responder as suas ações, ela começa a você dar alguns comandos e ela dar alguns comandos. Quando ela tem mais ou menos uns 2 aninhos, ela já começa com alguns sons. Ela já sabe que tá tocando o telefone, você começa a brincar com ela e fala, pega uma vaquinha e fala, como a vaquinha faz? E ela faz, mu. Como que o cachorrinho faz? Au, au, au. Então, nesse período de 2 a 4 anos, se a criança apresentar que ela não seja de risco, né? Mas num desenvolvimento, digamos que normal, uma inquietude, um assistir muito próximo à televisão, pedir para aumentar, estar desatenta.
Então, às vezes, antes de você conseguir um diagnóstico da criança de perda de audição, ela já está sendo tratada com algum transtorno de hiperatividade. Porque ela é desatenta, ela tem um rendimento não tão bom na escola, porque quando está em casa no silêncio alguém fala mais alto, ela escuta. Mas na sala de aula, que tem todos os amigos falando, toda a dinâmica da escola acontecendo, todos esses ruídos, a audição dele flutua. Tem hora que ele entende o que estão falando, tem hora que ele não entende o que estão falando. Então, é muito importante observar esses comportamentos da criança para a gente ter a sensação não, a indicação para ela e talvez fazer uma audiometria. Eu vou tomar só um golinho de água. Ok, então vou aproveitar aqui, Jéssica, para já começar com algumas perguntas, mas eu vi que você já respondeu algumas delas, né, durante a explanação, mas é bom ficar, eu vou anunciar aqui as perguntas, porque aí fixa melhor, né, na cabeça das pessoas. E, inclusive, tem pessoas aqui agradecendo a live, dizendo que está sendo muito importante, estão gostando muito, né? E também disseram que pena que essa live não foi há 2 anos atrás, que foi a Vivian, né? Que aí está tendo muitas dicas muito interessantes, o povo está gostando muito, né? A primeira pergunta, Jéssica, qual o primeiro sinal que os pais devem estar atentos para detectar algum problema auditivo? Essa é uma pergunta que nos fizeram. Qual é o primeiro sinal que os pais devem estar atentos para detectar algum problema auditivo? Tá. É com você. Assim. Como eu disse anteriormente, eu ia falar sobre a Tano de novo. A primeira coisa, quando a gente inicia, se a criança não tem uma síndrome diagnosticada com antecedência, porque algumas alterações gestacionais podem trazer uma criança com perda de audição, mas não, essa parte nós não vamos falar agora, que daria uma outra live. Mas a primeira parte é a triagem auditiva neonatal. Esse bebê, ele tem que passar, e aí se ele não passar, ele tem que retestar. Se ele não passar, ele tem que fazer um outro exame complementar, o BERA. E se ele não passar, ele tem que ser encaminhado para o diagnóstico. Então, daí você já pega. Agora, você quer saber se um bebezinho pequenininho tá ouvindo ou não? Bebê pequenininho, se você brincar com ele com alguma coisa de som mais alto, um instrumento, às vezes aqueles negocinhos de bater, geralmente ele para de fazer o que ele estava fazendo. Então, um bebê bem pequenininho, vamos supor, bateu a porta, vê se ele parou de mamar, ele fez um barulho muito alto, ou se vocês quiserem, né, dar uma palma muito alta, vê se ele pisca, vê se ele chora. Então, são indícios de um início, de uma procura da perda de audição. Então, assim, ou a criança é encaminhada. Então, se ela falhar, como eu disse nessa parte, é protocolo, isso deveria acontecer muito corretamente, mas infelizmente em algumas regiões do país isso não acontece, uma criança que é de risco ou que falhou na triagem auditiva, ela tem que ser acompanhada no mínimo até os 2 anos de idade. Porque ela pode ter uma perda progressiva. Naquela hora não apareceu e depois ela começou a aparecer. Outro sinal muito importante é a fala. Então, uma criança que não está ouvindo tão bem não vai desenvolver muito bem a fala. Então, vai ser uma criança mais prejudicada. E aí, talvez quando ela começar a ter as trocas, a primeira coisa que a fonoaudióloga tem que fazer, antes de avaliar a linguagem, é ver o quanto essa criança está escutando. Porque lembra que é pregresso, a gente tem que ouvir bastante. É igual quando a gente está aprendendo uma língua. A gente tem que escutar até aquilo internalizar. Não tem problema. Desculpa, gente, caiu aqui.
Então, a gente tem que escutar, 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 escutar para aquilo internalizar. É a mesma coisa com a criança. Então, a fonoaudióloga, ela tem que pedir um teste, né, uma audiometria, um BERA, para essa criança pequena. Tem alguma outra pergunta? Sim, Jéssica. Ana Paula pergunta: uma criança com perda auditiva teve uma perda auditiva leve, terá algum prejuízo na aquisição da linguagem e alfabetização? Sim. Entendi a pergunta. Sim, terá. É, nós somos, né, feitos para ouvir. Então, uma perda leve, tudo que a gente fala tem um som, certo? Então, eu falo aqui, Jéssica, eu tenho vários sons. Cada sonzinho do Jéssica, ele está sendo interpretado na minha cóclea de uma maneira. É como se fosse um pianinho. Então, eu vou tocar o piano lá dentro. Jéssica. Eu preciso de intensidade e de que tudo lá dentro da minha cóclea esteja funcionando. Então, uma criança que tem perda leve, muito provavelmente vai ser uma criança que vai estar com a fala um pouco distorcida. Esse vai ser o primeiro indício. Então, quando se acontecer essas trocas, é importantíssimo já pedir uma audiometria e protetizar essa criança, porque a perda de som ela não tem mais volta, né? A não ser quando você tem está com alguma otite, você tem algum líquido dentro do ouvido, você pode ficar um tempo com os limiares, né, com o seu volume diminuído. Mas uma das primeiras coisas é realmente essa troca, você perceber essa troca. E a criança perguntar sempre, hã? Hã? Isso é um indício para essa perda que você, né, me disse leve. Então, sim, qualquer nível de perda de audição tem prejuízo na alfabetização. Por isso, a importância de você sair com o bebezinho do hospital já tendo uma orientação de como está essa audição. Porque a audição, ela é prévia. Então, tudo que a criança vai aprender, ela escutou muito tempo para tudo aquilo fazer significado e ela conseguir até ser alfabetizada. Então, só para eu responder uma próxima pergunta, só para a gente finalizar as idades, quando a criança já tem mais ou menos 3, 4 anos, ela já começa a fazer frases, contar histórias. Elas têm sim algumas trocas, mas você às vezes dando o modelo, ela falou algo errado e você só repetiu a forma correta, ela já consegue, né? Então fica uma hora consegue, uma hora não, tá ótimo. E assim, eu vou responder as perguntas e para finalizar, a minha mensagem é: observem as crianças, brinquem com as crianças. Eu falei de criança, mas tem também o idoso, aquele idoso que se isolou, que não está mais conversando tanto. Mas principalmente para a criança, a brincadeira, o contato, ter um tempo longe de celular, de iPad, eles auxiliam? Sim, mas a brincadeira, o brinquedo, a interação, a conversa, a entonação dele saber que pode, que não pode, isso tem que acontecer. Isso pode parecer uma coisa intrínseca que vai acontecer, mas tem famílias que não brincam com as crianças. Existem crianças que não são estimuladas. E aí é muito pior a gente observar uma perda de audição nelas. Tem alguma outra pergunta? Tem. Completa justamente a tua resposta, que é uma pergunta aqui que temos: qual profissional devo procurar primeiro quando eu desconfiar a perda auditiva do meu filho? Então, como é que você já tinha respondido, né, nessa resposta agora? Qual profissional Mas deve procurar? isso, deve procurar quando Sim, os pais eles o normal de desconfiam. criança pequena, né? É o
Como você falou profissional, tem uma coisa muito importante. A criança pequena, ela vai muito ao pediatra. Mas as crianças pequenas que começarem a ter muitas otites, que são as famosas dores de ouvido, é muito importante já levá-las ao otorrino. Porque se isso for corriqueiro, ela tiver uma doença que a gente fala no ouvido, um ouvido crônico, isso vai atrapalhar muito no desenvolvimento dela. Então, otite, otorrino. E o primeiro profissional, que geralmente todos vão, é o pediatra. E se o pediatra não, você achar que realmente está acontecendo, leve ao otorrino e procure um fonoaudiólogo. É a melhor indicação. Ok, obrigado pela resposta. Jéssica, a nossa amiga Nájela Maria, ela está perguntando o seguinte: se os pais falam que sua criança de 2 anos de idade, que ainda não fala, mas os pais é distante do filho e não ajuda no desempenho da fala da criança, isso dificulta o desenvolvimento da criança? Muito, muito, muito mesmo. Por isso que eu até acabei de falar. Essa criança que não fala, eu realmente, obviamente, eu indicaria ela a uma avaliação. E quando a gente faz uma avaliação também na criança, a gente também, paralelamente, avalia os pais. Então, a gente tem um momento em que a gente pede até para o pai brincar com a criança, para a gente ver como é essa interação. Para a gente ver se esse pai... Às vezes, a gente já começa a observar lá da recepção, se esse pai conversa, se esse pai não conversa. Então, se essa criança de 2 anos não fala, sim, ela pode estar com alguma perda de audição, mas se ela não for estimulada, ela vai ser uma criança que vai falar menos, com certeza. Uma criança, para ela se desenvolver, ela tem que brincar com brinquedos, com músicas. Hoje tem a internet para auxiliar, não ser somente o brinquedo, mas essa criança de 2 anos, seria bom ela ser avaliada e ver também, a gente também avalia essa questão dos pais, né? Não tem como não linkar isso a uma coisa a outra. Temos uma outra pergunta da Dani Lima. Ela diz o seguinte: crianças com autismo leve, existe alguma técnica específica para estimular a fala atrasada? Esse tema é um tema que dá para a gente discutir muito, porque como o comportamento da criança, como eu falei lá atrás, ela acaba se isolando a que não escuta, isso acontece muitas vezes. Assim, eu acho que inúmeras crianças tiveram primeiro o diagnóstico de autistas e depois viram que era uma perda de audição. Porque os comportamentos, eles são muito parecidos às vezes. O do autista e da criança com perda de audição. Então, assim, a técnica específica, é muito difícil eu falar agora uma técnica específica, até porque existem graus de autismo. Então, não necessariamente eu vou aplicar uma técnica num Asperger, que é um grau de autismo, ou um outro grau mais leve de autismo. Mas existem sim técnicas de interação, tem técnicas, a própria brincadeira vai trazer dele esse vocabulário e vai induzi-lo a falar, né, a interagir. Então, o tratamento do autismo não é que nem uma criança que tem um distúrbio de linguagem na fala. Ela também tem uma alteração no comportamento. Então, você também, paralelo à fala, você vai trabalhar o comportamento dessa criança. Então, talvez ela mudando o comportamento, venham algumas palavras. Então, o autista em si, se não diagnosticado como deficiente auditivo, ele tem que ser estimulado. E ele tem que ser com uma terapeuta
de reabilitação mesmo, uma TO, uma psicopedagoga. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma equipe multidisciplinar. Então, eu falar para você assim, uma técnica específica, eu não tenho como, porque realmente o autista você tem que ter, entender como é, porque nenhum autista, nenhuma criança é igual a outra, né? E nenhum deficiente auditivo é igual ao outro. Mas como o autista vem junto toda essa questão de comportamento, é importante a gente avaliar antes de eu falar que usa essa técnica. Então eu acho melhor levar para o paciente a uma avaliação completa. Ok, muito obrigado, Jéssica, pela pergunta, pela resposta, e a Dani Lima pela pergunta, né? Então, bom, encerra as perguntas aqui, por enquanto, né? Estamos aí uns 6 minutos para terminar a live, porque o Instagram, ele só deixa 1 hora, né, de live, mas com esses 6 minutinhos aí ainda dá para a gente aproveitar e dá para explorar um pouco, Jéssica. Então, se você quiser colocar a sua pergunta aí, eis aí, né, a oportunidade. E também queremos agradecer, né, enquanto você vai elaborando a sua pergunta, queremos agradecer a presença de todos, né? Tem aqui a Raquel, tem aqui a Andressa, tem aqui a Nájela, tem aqui a Vivi, Teodoro, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que essa seja a primeira de muitas lives, né? De forma que possamos ajudar as pessoas com informações valiosas, né? E essas informações valiosas que a Jéssica nos trouxe. Então, Jéssica, tem muitas pessoas aqui agradecendo as dicas, agradecendo as explicações, tá certo? Te dando os parabéns, né? Então, em nome da Nevermed também, agradeço a sua disponibilidade, né, em estar atendendo o público aqui de Fortaleza, e eu vejo que tem outras pessoas de outros estados até, né? Então, meu muito obrigado, tá certo? Para quem não conhece, a Nevermed fica em Fortaleza, né? A nossa sede é aqui em Fortaleza, representamos a Politec, que a Politec Saúde, né, muito, muito benquista no mercado, né, é uma grande empresa. Então, nós, numa parceria com a Politec, estamos atuando em Fortaleza, né, na parte de implante coclear, né, de implante barra, também na parte de aparelho auditivo, né, das mais altas tecnologias que temos no mercado, que é da linha Micro, né? Então, você que faz parte, que reside aqui em Fortaleza, né, assim quando essa pandemia passar, e com fé em Deus irá passar, né, que você nos procure, né, para conhecer a nossa loja, para conhecer o nosso consultório. Temos consultório próprio também, temos 2 fonos atendendo, né, os nossos pacientes, né? Então você será muito bem recebida, né? E para conhecer também as 2 empresas no que ela tem a oferecer, né, para ajudar a você, ao seu filho, à sua família. Então queremos agradecer muito a presença de vocês, né? Estão dizendo aqui que você é uma super fono, né, que é a Tiene está dizendo que você é uma super fono. Então isso só vem a confirmar, né, a nossa gratidão, né, pela sua participação, por tirar esse tempo aí para poder ajudar muita gente. Com certeza ajudou muita gente, né? Então, muito obrigado, gente. Quer fazer alguma ponderação? A vocês, ao Marconi, a toda a equipe da Nevermed pela confiança, né, no meu trabalho, na nossa parceria, na abertura de falar de assuntos que vem muito antes de você indicar um aparelho auditivo, de você colocar um implante coclear, de você colocar um barra. É muito importante também a gente divulgar para a população o que observar, né? Para que não demore, para que não ocorra, que nem essa mãe falou, poxa, se eu soubesse disso alguns anos atrás.
Então, eu também deixo aqui meu agradecimento para quem ficou até agora, né, assistindo. Eu nunca tinha feito uma live, então, né, não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou colocar depois o meu e-mail também, como eu atendo ao Nordeste. Eu sou parceira, eu sempre estou junto à equipe de Fortaleza e do Nordeste, então eu também fico à disposição para esclarecimentos, para envios de material, para que quem tem alguma dúvida se realmente tem ou não, para indicar onde fazer o exame, indicar uma equipe, uma boa equipe na cidade para tratar dessas crianças. Então, eu queria agradecer a quem ficou presente e agradecer a vocês a oportunidade de deixar eu ser a primeira. A tecnologia, né, ela, graças a Deus, nos favorece em muitas coisas. Essa live, por isso é importante salvarmos a live, porque ela vai ficar ainda por 24 horas, né, para quem ainda perdeu, né, por algum motivo a live vai poder assistir, né. Tenho aqui duas perguntas, acredito que ainda vai dar tempo, né, de Se responder, tiver tá tempo, bom? tudo bem. Acredito que tem 3 minutos, então são duas perguntas aqui, ó, da Gláucia. Ela diz o seguinte: Jéssica, você poderia falar um pouco sobre a terapia de fala após implante coclear? Bom, não sei se você vai conseguir resumir, né? Mas, É, olha, eu vou ter que resumir, né? Mas depois ela pode mandar essa pergunta para mim por e-mail. Eu vou deixar o meu ok, e-mail, tá? Depois para vocês verem. Mas o que eu digo a você é a terapia com o implantado, muitas vezes ele já foi antes usuário de AASE, né, de aparelho auditivo, detectou a perda de audição, tem que iniciar a reabilitação. Não é só, colocou o implante coclear, começa. Não, até nesse período de avaliação, nesse período de espera, de às vezes até um convênio autorizar, é muito importante a reabilitação auditiva. Então, nós temos etapas de aprendizagem. Então, primeiro a gente aprende a prestar atenção, a atenção. Depois a gente consegue saber que um sonzinho é alto, um sonzinho é baixo. É um outro nível de aprendizado que é a discriminação. Depois eu faço mamãe, ele sabe que é mamãe, ele está reconhecendo aquele som. Então, é um período junto com a fonoaudióloga do mapeamento e a reabilitadora. O que eu deixo de mensagem agora que a gente tem um tempo pequenininho é todas as crianças, todas as pessoas, principalmente que têm perda de audição, estão reabilitadas ou com aparelhos auditivos ou com soluções implantáveis, devem fazer reabilitação auditiva. Em ok, Fortaleza, vocês têm inúmeras excelentes. ok. Temos mais uma pergunta, Jéssica. Vamos aproveitar ainda que tem um pouco de tempo. Uma criança de 3 anos, quais as trocas de fonemas que tenham que ligar o alerta? Interessante a pergunta. Tá. Existe uma tabela que a gente descreve a fala da criança em uma avaliação. Então, eu vou. Na verdade, assim, essa criança precisa ser avaliada, porque existe essa tabela. Mas, assim, as trocas nós falamos fonemas porque são os sons, tá? Mas eu vou usar letra para ficar uma linguagem mais fácil. Trocar o T pelo D, o P pelo B, o V pelo S, perdão, o V pelo F, são trocas que não podem acontecer no desenvolvimento normal. Então, aconteceu, tem que avaliar a fono. Então, assim, como é uma tabelinha, né? Isso é mais uma questão da avaliação, mas assim, se esses três pares que a gente chama, se acontecer um deles, não pode ocorrer no desenvolvimento. Poderia repetir quais são os 3 fonemas, Jéssica? T e D, P e B, V por F. Ok, E ok. até tem muitas, já aconteceu de eu ter crianças que tinham essas trocas, mas por uma questão do fonema, que aí é algo mais elaborado, mas
ela trocava porque ela já tinha uma perda de audição leve nos agudos. Então, ela tinha essas trocas Entendi. devido à perda de audição que ela já tinha. Então, tem que fazer qualquer alteração que for relacionada ao desenvolvimento, à comunicação, tá alterado, tem que fazer uma audiometria. Deveria ser um protocolo, porque você precisa descartar que não é a audição. Ok. Tá Ok, muito certo? obrigado mais uma vez. Estamos aí chegando ao final. Fiquem Uhum. atentos às redes sociais da Nevermed Politec, Fortaleza, porque com Isso, certeza essa é a primeira de muitas, tá? Então, isso fiquem mesmo, atentos isso aí. ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, tá certo? Os nossos sites, né, Politec Saúde e também Nevermed. E tomara que seja em breve a próxima live. Muito obrigado, Jéssica. Nada, obrigada a vocês. Tenham uma boa noite e estou à disposição para mais dúvidas. Ok, muitíssimo obrigado. Não esquece de Tchau, salvar a beijo. live, tá bom? Tchau. Se cuidem.